religião, através de uma literatura, e confiando, né, sempre que existe realmente um poder superior a nós, que está no comando de tudo, e que as coisas acontecem na hora certa, né? O Joãozinho, ele ficou na rua, morou embaixo de viaduto, puxou carroça. Então, para nós, familiares, sem um grupo de apoio, um pai e uma mãe não conseguiria passar por isso, né? Somente acreditando num Deus, num poder superior, numa programação. O grupo, os amigos dando apoio. Sem dúvida, sem dúvida. Foi fundamental. E nesse sentido, com a psiquiatria ele aceitou, né? Nós conseguimos uma internação num colégio adventista, um colégio interno, no Paraná. E aí ele foi para o Paraná, fez até o 2º colegial, tomando medicamento, porque aí ele já estava tomando medicamento também, né, para a parte psiquiátrica. Mas correu legal. Acho que no tocante à paciência, o grupo nos deu isso também. Porque para conviver com essa situação, para acreditar que essa situação ela vai se reverter, você tem realmente que estar bem embasado, né? Principalmente espiritualmente. E a programação nós entendemos assim, que ela é realmente espiritual. E entregamos, né, a nossa vontade a um poder superior. E graças a Deus não falhou. O Joãozinho hoje ele está com 5 anos e meio limpo, longe das drogas. Se encontrou numa religião Adventista. Adventista. Como a gente aprendeu no grupo também que não se prega religião, se prega que se tenha um Deus, um poder superior. Não é a minha religião, mas nós entendemos isso também. Ele se encontrou nessa religião, foi batizado, toca o violino dele na religião. Violino, se encontrou no violino. Se encontrou no violino, faz o estudo bíblico todo sábado. Só por hoje, né? Como a gente vive, né? Só por hoje ele está tranquilo. Como você falou, não é? É muito interessante. Uma das coisas que a gente, muitas vezes os pais não percebem, que eles estão tão doentes ou mais do que o próprio filho. Porque às vezes eu quando recebo uma família para uma consulta, eu só ouço coisas assim absurdas em detrimento ao comportamento do filho e o que a família permite, até onde chega os comportamentos, que para a gente que está do lado de fora fala, mas como é que chegou nisso? E a família fica refém do adicto, daquele usuário. Como assim, que quem estivesse errando seria a própria família. Ela se coloca como errada e não vê o filho como errado. É por aí? É por aí. Essa é a chegada num grupo de apoio, né? Quando a família entende e é informada que precisa procurar um grupo de apoio, é dessa forma que a família chega, né? Sendo o agente facilitador, né? Assumindo a doença que eles nem sabem que tem ainda, que é a codependência. Eles se sentem culpados, se sentem às vezes ressentidos, se sentem traídos, mas eles não têm ferramentas, não têm argumentos, não têm uma programação para tornar diferente isso. Então, conhecendo o grupo de apoio vai orientar essa família no sentido do que está acontecendo e quais as atitudes que a família tem que tomar, né, para reverter esse quadro. Né? Porque se não houver mudança de comportamento, mudanças de atitude, inicialmente na família, né, vai continuar tudo igual, né? Aquela historinha, né? Você faz as mesmas coisas e vai querer um resultado diferente. Não funciona. Não vai funcionar. Então o grupo de apoio vai dar ferramentas para a família entender o que está acontecendo e dentro do espelho, né, dentro do tratamento de terapia de grupo, ela vai ver o que uma outra família fez e deu certo, o que uma outra família fez e deu errado, né, porque é um tratamento de tentativas, né? O que deu certo para um pode não dar para outro. Então, mas tem uma probabilidade. Tem. Então por isso que é interessante, né, o grupo de apoio, que são vários exemplos. Né? Se não deu certo de um jeito, eu vou fazer de outro. E a família aprendendo isso, entendendo, aceitando, né, que no começo é difícil a aceitação da família, né, mas se a família entender e aceitar que é uma doença, né, que ele não é um vagabundo, não é um sem vergonha, não é um filho ingrato, não é um filho que não deu valores para todo aquele esforço que nós pais
fazemos, né, para, dentro da possibilidade de cada um, dar um colégio pago, dar uma roupa, dar uma viagem, dar um computador, dar um skate, né? Então, né, se a família for querer cobrar isso, ela vai continuar errando. Então, ela tem que entender que ela fez, mas sem conhecimento, que estava facilitando. Não, né? e fez porque, assim, na condição de pai, você tem que propiciar a ele o bem-estar do momento em que ele vive. Sim. E o momento em que ele vive, todos os jovens têm isso, esse carinho, esse apoio, esse entretenimento. E lógico que foi muito importante essa colocação, sem cobrar. Porque normalmente o diálogo de confronto dos pais para o filho já chega falando, pô, você não reconhece o que eu fiz? E não entende que é uma doença, que ele não vai entender essa forma de diálogo, não é verdade? Exato. E dentro de uma programação a gente vai aprender a paciência. Para mim, não sei, no meu entendimento, a paciência vem depois da serenidade. Então, no grupo de apoio, a família vai aprender a ter uma serenidade para voltar a ter um equilíbrio físico, emocional e espiritual de volta. E voltando isso, a família vai ter a paciência para conseguir, né, com a ajuda do grupo, oferecer para o filho, né, para o dependente, a ajuda corretamente. Alguma coisa que vá de encontro no momento certo, sem querer que seja o teu momento. Exato. Vamos respeitar. Falando nesse momento e nesse respeito, você disse que seu filho chegou a ir para a rua. Qual foi, assim, a atitude de vocês, principalmente da mãe? Porque ele era muito novo. Eu acredito que deu aquele desespero. Vamos pegar na rua? O que vocês fizeram? Desespero dá, Cláudio. Agora, é aquilo, né? Você acredita num poder superior, você tem um grupo de apoio, você tem a certeza de que aquilo que você está fazendo é o correto. São atitudes muitas vezes drásticas, né? Dramáticas para pai e para mãe, principalmente parente, vizinhos, padrinhos, né? Que não entendem o que está acontecendo, mas são atitudes que têm que ser tomadas em função de um resgate de vida, né? E são atitudes alicerçadas no amor, né? A programação ela é baseada no amor, eu vejo assim. E tudo que é feito com amor, você tem resultado. Né? Então, é difícil. Mas o Joãozinho estava num ritmo que não dava para fazer diferente. Mas vocês chegaram aí na rua pegá-lo? Não. Não foram? A programação não sugere deixar na rua. Mas e a sua também... esposa, como é que ela ficava? Não ficava triste. em cima? Não, porque ela participou comigo os 2 primeiros anos. E foi a base de tudo. Tanto que ela saiu 2 anos depois para fazer a faculdade dela, mas até hoje ela entende a programação e participa. Né, comigo, de todas as atitudes que nós tomamos na época e até hoje. É difícil, mas você tem que ter certeza que, né, ele está... Né? Essa fé que o homem tem é muito importante. Eu acredito que isso é fundamental para tudo na vida. É acreditar que em troca do amor, aquilo que você faz com a intenção de fazer o melhor por amor ao próximo, eu acredito que é a tônica, não é? É o ponto final, ou é a vírgula que faz a diferença. Nesse caso eu entendi assim também. Né? Foi morar em Barra de Viaduto, tudo bem. Eu não fui buscar, a esposa também não foi, mas o grupo de apoio nos proporciona também sempre um padrinho ou um colega de grupo que foi até lá, conversou, né? E consegue trazer de novo para uma internação. Então existe, né, muita ajuda nesse sentido, até para dar suporte para a família. Porque sem o grupo e sem uma espiritualidade, sem uma fé, uma crença... Ficaria difícil. Nossa, totalmente. Vocês encontraram dificuldade no tratamento? Não, sinceramente não. Nenhum obstáculo? Nada. Dificuldade assim de pôr em prática, não. Né? Agora, quando a pessoa chega no grupo de apoio, realmente tem dificuldade. E quando você chegou, encontrou dificuldade? Quando a gente chega é assim, por exemplo, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor esposo, a gente chega realmente... Se achando que ele errou, que não sei o quê. Né? Eu não tenho nada. É aquela história, né? A nossa doença também nos manipula nesse sentido, né? A gente não consegue enxergar. Então a gente ouve, vai ter que mudar comportamento. Ninguém muda ninguém. A família tem que mudar para, através da sua mudança, conseguir uma mudança de comportamento do adicto, né? E é aquilo, a gente tem 40, 50 anos, você já tem um segmento. Então você ter que mudar isso, você tem que ter muita sala,
esforço, né, para mudar. Mas eu não tive problema não, nem a esposa. Então aquela história, você não pode mais ter o barzinho dentro de casa, você tem que ser o exemplo, né? Você pode beber, mas não deve, não é isso? Então você tem que fazer isso em benefício de uma programação, em benefício de um resgate de vida. Então você vai vendo que compensa, né? Você vai ter que se afastar um pouco da família, até alicerçar tudo, depois volta. Depois que a família, tios, pais, avós, sabem o que está acontecendo e sabem o porquê daquelas atitudes, a coisa volta. Eles até aceitam normal. Eles acabam colaborando. Colaborando e verificam que você fez algo e conseguiu um resgate, né? Porque você visualiza um resultado. Olha, o Joãozinho fez isso, a Miriam fez isso, né? O pai fez isso, a mãe fez isso. Então é legal, é benéfico. O que é importante que vocês conversavam. Sem O dúvida, casal não tem. mantendo Volta, sempre o né? mesmo diálogo. É aquela história, quando chega num grupo, às vezes a família, né, o casal está realmente meio, né, se culpando um ou outro, ou quem errou, quem não errou. Eu trabalhei muito, mas você não olhou, o outro não olhou, a avó cuidou. Sempre tem uma desculpa. E o grupo de apoio, só o fato de você conseguir passar a ideia de que tem que frequentar um grupo de apoio todos os dias, pelo menos 2 horas, a gente até brinca lá no grupo nesse sentido. Você verifica que o esposo e a esposa pelo menos vão ficar 3 horas juntos. Tá bom, mas você vai falar dessas 3 horas daqui um pouquinho, porque nós Tranquilo. precisamos fazer o nosso intervalinho. Voltamos já com esse papo tão gostoso. Legal. Amargura esconde o medo de não acertar, sonhos coloridos destruir, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enche minha esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança, cura-me, cura-me, cura-me. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Com imagens da infância, comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças,